Existe uma meditação específica que Joe Dispenza manteve em segredo durante quase uma década, ensinando-a apenas para um grupo seleto de praticantes avançados em seus retiros mais exclusivos. O que torna esta meditação tão extraordinária não são apenas os resultados que produz, embora estes sejam verdadeiramente extraordinários, mas o fato de que ela opera segundo princípios neurológicos que desafiam nossa compreensão convencional sobre o que é possível alcançar através da prática meditativa. Quando praticada consistentemente durante exatamente 40 dias, esta técnica não apenas transforma a pessoa que a realiza, mas literalmente reescreve as leis da probabilidade que governam sua vida, criando sincronicidades, oportunidades e manifestações que a maioria das pessoas consideraria milagrosas. Lívia, uma fisioterapeuta de 35 anos de Campinas, havia praticado meditação tradicional durante mais de 8 anos, sem experimentar os tipos de transformação profunda que lia em livros ou ouvia em depoimentos de outros praticantes. Embora as práticas regulares lhe proporcionassem momentos de calma e clareza mental, sua vida externa permanecia praticamente inalterada. Os mesmos desafios financeiros, os mesmos padrões relacionais limitantes, a mesma sensação de estar vivendo aquém de seu potencial real. Ela havia começado a questionar se as histórias extraordinárias de transformação através da meditação eram exageradas ou se havia algo fundamentalmente errado com sua capacidade de acessar estados mais profundos de consciência. Até que uma sequência improvável de eventos a levou a descobrir esta meditação específica que Joe Dispenza havia desenvolvido. Uma técnica tão poderosa que ele inicialmente hesitou em compartilhá-la publicamente devido à intensidade dos resultados que produzia. O que diferencia esta meditação de todas as outras práticas meditativas conhecidas é sua capacidade de acessar e ativar o que os neurocientistas denominam redes neurais latentes, circuitos cerebrais que existem em potencial, mas que raramente são ativados durante o funcionamento normal da consciência. Estas redes neurais latentes contêm capacidades extraordinárias que permanecem adormecidas na maioria das pessoas durante toda a sua vida. Quando ativadas através desta técnica específica, elas concedem acesso a níveis de intuição, criatividade e influência sobre a realidade física que parecem sobrenaturais, mas que, na verdade, representam o funcionamento natural do cérebro humano operando em sua capacidade máxima. A técnica baseia-se em descobertas revolucionárias sobre o que acontece durante estados específicos de coerência cerebral, que podem ser induzidos através de uma combinação muito precisa de respiração, visualização e modulação emocional. Durante estes estados que Joe Dispenza denomina coerência quântica, o cérebro começa a operar de forma completamente diferente. Em vez de processar informações de forma linear e sequencial, ele acessa informações de forma holística e multidimensional. Esta mudança no processamento cerebral não apenas transforma a experiência subjetiva da pessoa, mas também sua capacidade de influenciar eventos e circunstâncias no mundo físico. Durante os primeiros 7 dias de prática, Lívia experimentou mudanças que inicialmente atribuiu a coincidências. Oportunidades profissionais inesperadas começaram a emergir aparentemente do nada. Pessoas que poderiam ajudar em projetos específicos apareciam espontaneamente em sua vida. Problemas financeiros de longa data começaram a se resolver através de fontes completamente imprevistas. Inicialmente, ela assumiu que estava simplesmente prestando mais atenção a oportunidades que sempre estiveram disponíveis. Mas à medida que a prática continuava, os eventos sincrônicos se tornaram tão frequentes e específicos que não podiam mais ser explicados como meras coincidências. O protocolo específico desta meditação deve ser seguido com precisão matemática para produzir os resultados extraordinários pelos quais é conhecida.
A prática deve ser realizada todos os dias durante exatamente 40 dias consecutivos, sem falhar um único dia. Se houver uma interrupção por qualquer razão, o processo deve ser reiniciado do primeiro dia. Esta exigência não é arbitrária. Corresponde ao tempo necessário para que mudanças específicas na expressão genética se consolidem e se tornem permanentes. Durante estes 40 dias, genes relacionados à neuroplasticidade, à síntese de neurotransmissores e à sensibilidade quântica são ativados de forma que raramente ocorre durante a vida normal. A meditação em si dura exatamente 63 minutos e deve ser realizada sempre no mesmo horário, preferencialmente entre 4h e 6h da manhã, quando o campo magnético terrestre se encontra em um estado específico de estabilidade que facilita os tipos de estados cerebrais necessários para a prática. O horário não é apenas uma recomendação, é um componente essencial da técnica, pois o cérebro humano é profundamente influenciado pelos ritmos eletromagnéticos planetários, e esta janela temporal específica cria condições otimais para acessar estados de coerência quântica. Marina, uma arquiteta de 41 anos de Santos, havia enfrentado durante 3 anos um bloqueio criativo que estava destruindo sua carreira. Projetos que anteriormente a inspiravam haviam se tornado tarefas mecânicas e sem vida. Sua capacidade de visualizar soluções inovadoras havia simplesmente desaparecido, deixando-a dependente de abordagens convencionais que não refletiam seu potencial real. Colegas que antes procuravam sua opinião sobre projetos complexos começaram a procurar outros profissionais. Sua autoconfiança como profissional criativa estava em ruínas. Quando começou esta meditação específica, estava desesperada por qualquer coisa que pudesse restaurar sua conexão com a fonte de criatividade que havia definido toda a sua carreira. A primeira fase da meditação, que dura os primeiros 21 minutos, foca no que Joe Dispenza denomina desregulação controlada do sistema nervoso. Durante esta fase, utiliza-se uma sequência específica de técnicas respiratórias que deliberadamente criam instabilidade nos padrões neurológicos habituais. Esta instabilidade é necessária para que o cérebro possa se reorganizar em configurações mais avançadas. A respiração específica utilizada não apenas oxigena o cérebro de forma otimizada, mas também ativa o nervo vago de maneiras que facilitam estados alterados de consciência. Durante a desregulação controlada, muitas pessoas experimentam sensações que podem inicialmente parecer desconfortáveis. Flutuações na temperatura corporal, alterações na percepção espacial ou mesmo experiências visuais incomuns. Estas sensações não são efeitos colaterais problemáticos, mas indicadores de que mudanças neurológicas profundas estão ocorrendo. O sistema nervoso está literalmente se reorganizando para permitir acesso a capacidades que normalmente permanecem latentes. No 12º dia de prática, Marina experimentou durante a desregulação controlada algo que descreveu como uma expansão súbita de perspectiva. De repente, podia ver soluções arquitetônicas não apenas para o projeto em que estava trabalhando, mas para desafios de design que havia considerado impossíveis durante anos. Estas soluções não emergiram através de processos de pensamento analítico, mas apareceram instantaneamente como conhecimento direto e completo. Quando implementou estas visões em seus projetos reais, descobriu que funcionavam perfeitamente, criando designs que superavam qualquer coisa que havia produzido anteriormente. A segunda fase da meditação, que ocorre entre os minutos 22 e 42, é dedicada ao que Dispenza denomina sintonização do campo quântico. Durante esta fase, a pessoa aprende a expandir sua consciência além dos limites do corpo físico e a se conectar com campos de informação que existem no espaço quântico ao redor de nós. Esta não é uma experiência imaginária ou metafórica, mas um processo neurológico específico, que pode ser medido através de tecnologias avançadas de monitoramento cerebral.
Durante a sintonização do campo quântico, o cérebro exibe padrões de ativação que normalmente só são observados durante experiências místicas espontâneas ou em meditadores com décadas de prática. As ondas cerebrais se sincronizam em frequências específicas que permitem acesso a informações que não estão disponíveis através dos 5 sentidos tradicionais. Muitas pessoas reportam receber insights sobre situações em suas vidas, soluções para problemas complexos ou mesmo informações sobre eventos futuros durante esta fase da prática. Cláudia, uma psicóloga de 38 anos de Ribeirão Preto, havia desenvolvido uma prática terapêutica bem-sucedida, mas sentia que havia atingido um platô em sua capacidade de ajudar clientes com problemas mais complexos. Durante a segunda fase da meditação, começou a acessar insights sobre os padrões inconscientes de seus clientes, que revolucionaram completamente sua abordagem terapêutica. Desenvolvia compreensões instantâneas sobre as causas raiz de problemas que anteriormente levariam meses de terapia tradicional para identificar. Seus clientes começaram a experimentar transformações em semanas que normalmente levariam anos para alcançar. O aspecto mais extraordinário da sintonização do campo quântico é que ela permite não apenas receber informações, mas também enviar informações para o campo quântico de formas que influenciam a probabilidade de eventos futuros. Durante estados de coerência quântica, a consciência humana se torna capaz de literalmente programar o campo de possibilidades que nos rodeia, aumentando a probabilidade de manifestações específicas e diminuindo a probabilidade de eventos indesejados. Esta capacidade de influenciar probabilidades não é ficção científica, mas baseia-se em princípios bem estabelecidos da física quântica. A nível subatômico, a realidade existe em estados de potencial até que seja colapsada pela observação consciente. Durante estados de coerência quântica induzidos por esta meditação específica, a consciência humana se torna capaz de influenciar estes processos de colapso quântico de formas que afetam a realidade em escalas macroscópicas. A terceira e final fase da meditação, que ocorre entre os minutos 43 e 63, é dedicada ao que Joe Dispenza denomina consolidação dimensional. Durante esta fase, todas as informações e energias acessadas durante as 2 primeiras fases são integradas de volta à consciência normal e programadas para se manifestar na realidade física. Esta fase é crucial, porque sem consolidação adequada, as experiências extraordinárias da meditação permaneceriam apenas como estados alterados temporários, sem impacto duradouro na vida diária. A consolidação dimensional envolve um processo específico de ancoragem, onde as frequências de consciência expandida são literalmente baixadas e integradas com a personalidade normal e as circunstâncias de vida atuais. Durante este processo, muitas pessoas experimentam sensações de energia descendo através do corpo, acompanhadas por sentimentos profundos de gratidão, amor incondicional e conexão com o propósito de vida. Raquel, uma empresária de 44 anos de Fortaleza, havia construído um negócio financeiramente bem-sucedido, mas sentia uma desconexão profunda com o propósito e significado de seu trabalho. Durante a fase de consolidação dimensional, experimentou uma clareza súbita sobre como poderia reestruturar seu negócio para criar impacto social significativo enquanto mantinha viabilidade financeira. Esta visão não era apenas inspiracional, mas incluía detalhes práticos específicos sobre implementação que ela nunca havia considerado antes. Quando aplicou estas ideias, não apenas encontrou o propósito que havia estado procurando, mas também descobriu que a abordagem orientada por propósito era mais lucrativa do que seus métodos anteriores. Um dos aspectos mais impressionantes desta meditação é que os resultados se acumulam exponencialmente ao longo dos 40 dias. Os primeiros 7 dias produzem mudanças sutis, mas perceptíveis, na qualidade dos pensamentos e estados emocionais.
Entre os dias 8 e 14, começam a ocorrer sincronicidades notáveis e oportunidades inesperadas. Entre os dias 15 e 21, muitas pessoas experimentam o que pode ser descrito como saltos quânticos em capacidades pessoais, aumentos dramáticos em criatividade, intuição ou habilidades de manifestação. Os dias 22 a 28 são frequentemente marcados por transformações em relacionamentos e circunstâncias externas. Pessoas que não servem mais ao crescimento da pessoa naturalmente se afastam, enquanto conexões alinhadas com sua evolução emergem espontaneamente. Problemas de longa data se resolvem aparentemente sem esforço. Oportunidades que pareciam impossíveis de alcançar se apresentam de formas inesperadas. Ana Beatriz, uma jornalista de 39 anos de Belém, havia tentado durante 2 anos conseguir uma posição em uma publicação internacional específica que representava o ápice de suas aspirações profissionais. Apesar de qualificações excelentes e múltiplas tentativas de contato, nunca havia conseguido nem mesmo uma entrevista. Durante a 3ª semana de prática desta meditação, recebeu um convite completamente inesperado para contribuir com um artigo especial para exatamente a publicação que havia estado tentando alcançar. Este artigo levou a uma posição permanente que superou suas expectativas mais otimistas. Entre os dias 29 e 35, muitas pessoas começam a experimentar o que pode ser descrito como maestria da manifestação. A capacidade de criar mudanças na realidade física através da intenção focada com velocidade e precisão que parecem milagrosas. Durante esta fase, pensamentos e desejos começam a se materializar na realidade externa com uma rapidez que inicialmente pode ser desconcertante. Esta maestria da manifestação não é resultado de pensamento positivo ou visualização tradicional, mas emerge naturalmente quando o cérebro opera em estados de coerência quântica sustentada. Durante estes estados, a distinção entre consciência interna e realidade externa se torna mais fluida, permitindo influência direta sobre eventos e circunstâncias que normalmente parecem estar além do controle individual. Os últimos 5 dias da prática, entre os dias 36 e 40, são frequentemente descritos pelos praticantes como transcendentais. Durante esta fase, muitas pessoas experimentam estados de consciência que podem ser descritos como mystical, sentimentos de unidade com toda a existência, acesso a conhecimento universal, e experiências de amor incondicional que transformam permanentemente sua perspectiva sobre a vida e a realidade. Patrícia, uma médica de 42 anos de Manaus, havia praticado medicina durante 15 anos com competência técnica, mas sentia que havia perdido a conexão emocional com seus pacientes, que originalmente a havia motivado a escolher a profissão. Durante os últimos 5 dias da meditação, experimentou uma transformação profunda em sua capacidade de sentir compaixão e conexão com o sofrimento humano. Esta transformação não apenas reignitou sua paixão pela medicina, mas também aumentou dramaticamente sua eficácia como curadora. Pacientes começaram a se recuperar mais rapidamente sob seus cuidados, e ela desenvolveu uma intuição médica que a permitia diagnosticar condições que outros médicos haviam perdido. Um dos aspectos mais notáveis desta meditação específica é que ela produz mudanças não apenas na pessoa que a pratica, mas também nas pessoas ao seu redor. Familiares, amigos e colegas frequentemente comentam sobre mudanças perceptíveis na presença, energia e capacidades da pessoa praticante. Este fenômeno é explicado pelo fato de que estados de coerência quântica são contagiosos. Eles influenciam o campo energético ao redor da pessoa de formas que afetam positivamente outros indivíduos. Crianças são particularmente sensíveis a estas mudanças. Muitos praticantes reportam que seus filhos se tornam mais calmos, mais focados e mais criativos durante o período de 40 dias, aparentemente sem qualquer intervenção direta.
Animais de estimação também exibem mudanças comportamentais positivas, tornando-se mais tranquilos e afetuosos. Fernanda, uma professora de 36 anos de João Pessoa, praticou a meditação durante um período particularmente desafiador em sua sala de aula, onde comportamentos disruptivos de estudantes haviam tornado o ensino extremamente difícil. Durante o período de 40 dias, sem implementar qualquer mudança consciente em suas técnicas de ensino, observou uma transformação gradual mais dramática no comportamento de seus estudantes. Eles se tornaram mais atentos, respeitosos e engajados com o aprendizado. Outros professores começaram a perguntar que técnicas ela estava usando para alcançar estes resultados. Mas ela percebeu que as mudanças eram resultado direto de sua prática meditativa, transformando o campo energético de toda a sala de aula. A neurociência por trás desta meditação específica é fascinante e complexa. Durante estados de coerência quântica, o cérebro exibe padrões de ativação que incluem sincronização entre regiões que normalmente não se comunicam, aumento dramático na produção de neurotransmissores associados com estados de bem-estar e alta performance, e ativação de genes relacionados à neuroplasticidade e regeneração celular. Mais impressionante ainda são as mudanças que ocorrem no que os cientistas denominam campo bioelétrico da pessoa. Durante a prática consistente, o coração e o cérebro começam a gerar campos eletromagnéticos mais coerentes e potentes que se estendem vários metros além do corpo físico. Estes campos podem ser medidos através de equipamentos sensíveis e demonstram padrões que se correlacionam diretamente com a capacidade aumentada de influenciar eventos externos. Estudos realizados no laboratório de Joe Dispenza mostraram que praticantes desta meditação específica exibem mudanças mensuráveis em marcadores biológicos relacionados ao envelhecimento, função imunológica e regeneração celular. Após 40 dias de prática, análises sanguíneas revelam níveis aumentados de telomerase, enzima relacionada à longevidade, melhorias em marcadores inflamatórios e otimização de perfis hormonais que normalmente levam anos para se desenvolver através de intervenções médicas tradicionais. Carmen, uma nutricionista de 40 anos de Natal, havia lutado durante anos com problemas de saúde crônicos que múltiplos médicos não conseguiam resolver completamente. Durante os 40 dias de prática, experimentou melhorias graduais mais consistentes em seus sintomas, que culminaram em uma transformação completa de sua saúde física. Exames médicos realizados após a conclusão da prática mostraram normalizações em marcadores que haviam estado alterados durante anos, levando seus médicos a questionarem que tipo de tratamento ela havia recebido. Talvez o aspecto mais extraordinário desta meditação seja sua capacidade de ativar o que Joe Dispenza denomina genes de transcendência, segmentos do DNA humano que permanecem latentes na maioria das pessoas, mas que, quando ativados, concedem acesso a capacidades que transcendem limitações humanas normais. Estes genes estão relacionados à produção de substâncias bioquímicas que facilitam estados místicos, a sensibilidade para campos de energia sutil e a capacidade de influenciar eventos através da consciência. A ativação destes genes de transcendência não é permanente após apenas 40 dias de prática, mas o protocolo específico cria mudanças epigenéticas que tornam estes estados mais acessíveis durante toda a vida subsequente. Muitas pessoas descobrem que, após completar os 40 dias, podem retornar a estados de coerência quântica muito mais rapidamente e facilmente do que antes, como se tivessem desenvolvido uma memória muscular neurológica para estes estados extraordinários. A implementação bem-sucedida desta meditação requer não apenas compromisso com a prática diária, mas também preparação cuidadosa do ambiente e estado mental. O local de prática deve ser sempre o mesmo, preferencialmente um espaço que pode ser dedicado exclusivamente à meditação durante os 40 dias.
Este espaço deve ser limpo, organizado e livre de distrações tecnológicas. Muitos praticantes criam pequenos altares ou arranjos que os ajudam a entrar no estado mental apropriado. A dieta durante os 40 dias também desempenha um papel importante na eficácia da prática. Joe Dispenza recomenda eliminar ou reduzir drasticamente açúcar refinado, cafeína, álcool e alimentos processados, pois estas substâncias podem interferir com os estados cerebrais delicados necessários para a meditação. Em vez disso, o foco deve estar em alimentos integrais, especialmente aqueles ricos em antioxidantes e ácidos graxos ômega 3 que apoiam a função cerebral otimizada. Igualmente importante é a atitude mental com que se aborda a prática. Esta não deve ser vista como mais uma técnica de autoajuda ou método de manifestação, mas como um protocolo científico preciso que requer a mesma dedicação e precisão que um experimento de laboratório. A atitude deve ser de curiosidade científica combinada com reverência pela profundidade da transformação que está sendo empreendida. Juliana, uma artista de 37 anos de Vitória, abordou a meditação com ceticismo científico, documentando meticulosamente cada aspecto de sua experiência durante os 40 dias. Seus registros detalhados revelaram padrões fascinantes de mudança que incluíam não apenas transformações internas, mas também sincronicidades externas que se tornaram cada vez mais específicas e impactantes. Ao final dos 40 dias, sua arte havia evoluído para um nível de sofisticação e originalidade que surpreendeu até mesmo críticos experientes, levando a oportunidades de exposição que transformaram completamente sua carreira. Para aqueles que estão considerando embarcar nesta jornada de 40 dias, é importante compreender que esta não é uma prática casual que pode ser interrompida e retomada conforme a conveniência. O protocolo específico requer compromisso total, e os resultados extraordinários só se manifestam quando a prática é mantida com precisão absoluta durante todo o período. Isto pode parecer intimidante, mas aqueles que completam o protocolo universalmente reportam que os resultados superam qualquer sacrifício necessário para manter a consistência. É igualmente importante estar preparado para mudanças que podem ser inicialmente desestabilizadoras. À medida que a meditação dissolve padrões neurológicos antigos e instala novas capacidades, é comum experimentar períodos de incerteza, flutuações emocionais ou mesmo questionamentos sobre aspectos fundamentais da vida que anteriormente pareciam estabelecidos. Estas experiências são sinais normais de que transformações profundas estão ocorrendo e devem ser abraçadas como parte natural do processo. Se você sente que chegou um momento em sua vida onde está pronta para transcender limitações que tem aceitado como permanentes, se você está preparada para descobrir capacidades que podem ter permanecido latentes durante décadas, se você está disposta a dedicar 40 dias para uma transformação que pode alterar fundamentalmente a trajetória de toda a sua existência, então esta meditação específica pode representar a chave para possibilidades que excedem qualquer coisa que você tenha imaginado até agora. Os milhares de pessoas que já completaram este protocolo de 40 dias são testemunhas vivas de que o impossível se torna não apenas possível, mas inevitável, quando aplicamos a ciência correta da transformação da consciência. A única pergunta que permanece é se você está preparada para descobrir quem você se torna quando limitações familiares são substituídas por capacidades extraordinárias que representam seu potencial humano verdadeiro e completo.